abençoados com todas as sortes de bênçãos. Eu espero no Pai que vocês tenham tido um fim de semana maravilhoso, que vocês tenham desfrutado com a sua família, junto aos seus, que o Evangelho do Cristo tenha edificado a sua vida, que você tenha crescido na graça e no conhecimento, e que a cada dia mais a paz que excede todo o entendimento tenha aí sido a sua companhia constante. Quero dar boas-vindas aos novos inscritos. Eu não sou o seu pastor, não sou o teu apóstolo, não sou o teu bispo, sou teu irmão em Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos a igreja, ele é o cabeça. Bem-vindos mais uma vez. Eu quero comentar com vocês sobre esse tema. Nós fizemos hoje, como sempre, costumeiramente, no nosso programa Gotas de Sabedoria, temos 3 programas distintos. Temos um programa Manhã de Confissão de Fé, uma palavra que encoraja, logo às 5h20 da manhã, muitas pessoas ainda dormindo, nós já estamos acordados para começar os nossos dias debaixo dos desafios que ele apresenta. E às 11h40, 11h40, eu fiz uma transmissão muito interessante. Se você tiver a oportunidade de assistir, você assista. E agora eu quero compartilhar com você desse entendimento que, na verdade, este é um grande clique que o sistema religioso doutrinal apresenta. O sistema religioso, ele não se alimenta da verdade do Pai. O sistema religioso, ele se alimenta do engano. É preciso mostrar às pessoas pecadoras para que elas, então, dependam daquilo que o sistema apresenta como solução. Então, o grande clique, e eu fui bispo da igreja evangélica, o grande clique é: venha para a igreja, pecador. Pecador, escuta a voz do Senhor. E então, uma vez que eu digo que você é pecador, você precisa ir para uma igreja para batizar nas águas e então o seu pecado ser lavado. Não vale, segundo a igreja evangélica, não vale você ficar na sua casa. Você tem que passar pelo ritual evangélico. Você tem que assistir um culto, levantar as suas mãos, aceitar a Jesus como Salvador, se batizar nas águas, ser um fiel dizimista, tomar santa ceia e esperar a vinda de Jesus. Isso é o clique, o magic click da igreja evangélica. Então, se a igreja te mostra sem pecado, para que você precisa do clero? Para que você precisa do pastor? Se a igreja te mostra perfeito, para que frequentar um culto? Para que fazer parte de um local, ter carteirinha, passar óleo, buscar Deus no monte? Então, a grande jogada é a igreja te apresentar como pecador. Este é o tema. Deus não te vê em pecado. Quem te vê em pecado é a igreja evangélica. Mas Deus não te vê. Se Deus te visse, ou vê, melhor dizendo, se Deus te vê em pecado, vai ser necessário Cristo morrer de novo. Vou repetir. Se Deus te vê em pecado, vai ser necessário Cristo morrer de novo. Porque o entendimento da igreja é o seguinte: Cristo morreu pelos meus pecados. E cantam isto. Para que você entenda, a mente da igreja é evangélica, não a nossa. Cristo não morreu pelo meu pecado. Quando eu nasci, o pecado já não existia. Ele foi aniquilado, nós vamos ler daqui a pouco. Ora, Cristo morreu pelos pecados, diz o varão. Tá, morreu pelos seus pecados e você ainda é um pecador?
É porque eu olhei para uma mulher, o pecado voltou. Tá, e esse pecado que voltou, quem é que tira? Ele diz, eu me batizo nas águas. Tá, e depois que você batiza nas águas, você ainda continua o pecador? Se eu beber uma garrafa de cachaça assim. E o que é que tira esse pecado? Um jejum. Ora, então o sacrifício foi inútil? Então, o que ele fez foi invalidado, porque vocês mesmos dizem que Cristo morreu no lugar de vocês, foi o vosso substituto, e vocês continuam pecando, e o que tira esse pecado, então, é as águas. Ora, é um jejum, uma penitência, um sacrifício. Então, vamos entender uma coisa. Se Deus vê o crente em pecado, significa que tem que ter sacrifício para tirar esses pecados. E a água não tira pecado. Tanto é que Jesus, nos dias de sua carne, quando se batizou nas águas, qual era o pecado que aquelas águas estavam tirando dele? Isso é ignorância em que a igreja evangélica, com os seus teólogos, estão mergulhados. Isso é uma falta de entendimento muito grande. Ora, se o batismo nas águas, então, tira o pecado e o sacrifício dele não foi suficiente, e eu vou te explicar que pecado era aquele, ora, então, que pecado estava sendo tirado dele quando ele foi batizado nas águas? Vou repetir a frase para um perfeito entendimento. Se Deus vê o crente em pecado, ora que água não tira pecado, nem jejum tira pecado, nem campanha tira pecado, nem óleo tira pecado, então é necessário que Cristo tenha que morrer de novo. Veja esta fala, muito de fácil compreensão, mas difícil do sistema entender. Hebreus capítulo 12, versículo de número... Hebreus capítulo 6, perdão, versículo de número 4. É impossível, a epístola de Paulo aos Hebreus, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. 6. E caíram. Sim, é impossível renová-los para arrependimento, visto que, de novo, se renovar a pessoa para arrependimento, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Então, o que Paulo estava explicando aos hebreus nos seus dias? Que todas as pessoas que se envolveram com a nova vida em Cristo, não com Moisés, se envolveram com a nova vida em Cristo, experimentaram a boa palavra, foram participantes do Espírito Santo que habitava já pós-cruz, numa experiência com uma vida cristã. E essa pessoa talvez caia numa desobediência, numa obra da carne. E Paulo diz, se ela cair, é impossível renová-la para arrependimento, para aquele ritual que havia na lei de Moisés e que as igrejas fazem, batismo nas águas para arrependimento. Existem pessoas que estão batizando por aspersão, por causa disso, batismo de renovo, batismo disso. Ele disse então aos hebreus, e caíram, é impossível renová-los para arrependimento. Por que é impossível? Porque o arrependimento dos judeus foi um só na cruz, no madeiro. Se tornaram a fazer qualquer ritual para eles se arrependerem dos pecados, então estão crucificando para eles mesmos o Filho de Deus. É o que a igreja evangélica faz todos os dias. Quando submete um crente, eu me arrependo dos meus pecados. Quais? Talvez você se arrepende
das obras da carne. Vamos tratar disso daqui a pouco. Talvez você esteja arrependido de ter falado mal do seu irmão, semear uma contenda, beber 5 garrafas de cachaça e dançar o baile do alalaô. Talvez você se arrepende de ter adulterado. Talvez você se arrepende de ter matado, de ter furtado, de ter roubado. Mas isto aqui é preciso deixar claro para os teólogos que isto aqui não é o pecado que ele aniquilou na cruz. Isto são obras da carne. Isto é totalmente diferente. Então, vamos entender, vamos dar uma aula ao sistema religioso doutrinal e o que é pecado na concepção bíblica. Na concepção bíblica judaica, na concepção dos judeus, pecado era a transgressão da lei. Isto é que para um judeu era o pecado. Então, olha o que disse 1 de João, primeira epístola escrita pelo apóstolo João, que era um judeu, que andou com Jesus de Nazaré e estava debaixo de 613 preceitos e mandamentos da lei mosaica. Perdão. Leia comigo, por favor. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é fumar um baseado. Não, eu li errado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é beber uma garrafa de cachaça. Não. Na concepção judaica, e com exceção de Lucas, todos os escritores, pelo menos o que está nas nossas mãos, eram judeus. Nós estamos lendo um livro cujo o seu conteúdo, o bojo, todo ele é costume e tradição judaica. Nós não estamos lendo um livro escrito por um francês, por um alemão. Um único que não era judeu. E mesmo assim não escreve as suas cartas direcionada à comunidade judaica e nem direcionada à comunidade cristã. Foi Lucas. O único gentio que tem as suas cartas inseridas pelo cânon nos livros chamado Bíblia é Lucas. E as 2 cartas de Lucas está direcionado ao Teófilo, a quem ele chama de excelentíssimo, portanto, alguém de uma alta patente. Excelentíssimo Teófilo. Está Lucas e Atos. No demais, todo livro que você pega é um livro de costume e tradição judaica, que não tem nada a ver com a minha vida e com a sua. Então, quando a Bíblia, quando os judeus falavam de pecado, eles se referiam à transgressão da lei. Está claro para você? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isto é o conceito judaico. Isto muda quando Paulo vem perante ao paganismo gentio da sua época, quando Paulo chega, então, na Mesopotâmia, na Macedônia, quando Paulo chega ali naquela esfera de ação entre os gentios, cheio de paganismo, e que os gentios não estavam debaixo da lei, então Paulo traz uma palavra explicando que eles estavam errando o alvo. Este é o pecado na concepção gentílica, que queria dizer errar o alvo, ou obras da carne. Mas na concepção judaica, e que Ialcha, o filho do homem, que era um codinome usado por ele, o que ele veio fazer era anular
este pecado aqui, a transgressão da lei, cujo ele mesmo vivia também. Então, olha o que disse Romanos, capítulo 7, versículo de número 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Não! A lei não é pecado. Pecado é transgredir a lei. Ora, que diremos, pois? O semáforo é pecado? Não, o semáforo não é pecado. Pecado é avançar o sinal vermelho, é avançar o semáforo quando ele estiver vermelho. Que diremos, pois? O semáforo multa? Não, o semáforo em si não multa. O que multa é eu ultrapassar o amarelo em alta velocidade ou avançar o vermelho. Este é o Código Nacional de Trânsito. Mas o semáforo em si não é crime. Era isto que Paulo estava dizendo quando eu leio aqui Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei não é pecado. E ele continua, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, quem é que apontava? Era a lei. A lei é que dizia, aquilo é pecado. Opa, se aquilo é pecado, eu não vou fazer. Estou cometendo crime? Não. E se eu transgredir? Ah, eu cometi o pecado de transgressão. Versículo de número 8. Mas o pecado, a transgressão, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Leia. Porque sem lei, o pecado está morto. Ora, se não tem lei, eu não estou transgredindo, logo não há pecado nenhum. Ora, eu passo aqui nesta avenida, tem um semáforo, está vermelho. Se eu passar, estou transgredindo a lei de trânsito. Amanhã eu passo de novo, não tem semáforo, não tem lei do Detran, do Denatran, não tem lei. Por quê? Porque tirou o semáforo. Coloca o semáforo, está verde, eu passo, estou em obediência. Está vermelho, eu ultrapassei, sou multado, eu transgredi a lei. Ora, eu passo amanhã, o prefeito mandou tirar o semáforo, não a lei de trânsito, estou livre. Capite? Foi isso. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto o pecado. Ora, está morto o pecado ou está vivo? Está morto. Se o pecado está morto, ora, se está morto, não tem força. Se está morto, não existe. Deus pode te ver em pecado? Não, ele está morto. Morto por quê? Porque Cristo pôs fim à lei. Romanos 10, 4. Enquanto Yahshua estava vivo, ele era o cumprimento da lei. Ninguém podia cumprir a lei, ele veio cumprir. Tetelestai quer dizer está consumado. Ora, uma vez que ele gritou está consumado, na tua mão eu entrego o meu espírito, então acabou a lei. Se acabou a lei, Romanos 10, 4, o pecado está morto. Que pecado é este aqui? Ora, só você entender o que diz aí a semântica da palavra. Era a lei. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56, olha o que acontecia enquanto a lei estava viva. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o Exu. É a pomba gira. A força do pecado é Satanás com 4 chifres, 2 na mão, 2 no pé. Ele tinha até fogo no pé. Ele tinha fogo no cabelo. Satanás era fogo puro. Não, mas as pessoas dizem que quem dá força ao pecado é a pomba gira. É o Exu Carinana. É os 70 flechas. Não. O que dava força à transgressão era a própria lei.
A lei dava força para que se transgredisse ela. Ninguém podia cumpri-la. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado não é a garrafa de 51 com mel, limão. Não é a garrafa de cerveja. Não é a garrafa de vinho. Isto são obras da carne se você bebe em excesso. Bebedice, é obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Então, entender isto aqui, saber separar, é a grande dificuldade que o sistema religioso tem e apresenta os seus membros, eles em pecado. Só que isso está escrito, me ajudem, há quase 2000 anos. Nós estamos hoje em 2021. Olha quanto tempo isso está escrito aqui. Olha esta outra frase, que isso é muito conhecido entre nós. Eu estou aqui confrontando o sistema religioso. O sistema religioso é que vê as pessoas em pecado. Pecador, escuta a voz do Senhor, se estás cansado. Quantas vezes eu cantava isso? Por quê? Porque na escola bíblica dominical não faça uma dissertação sobre esses argumentos. Não ensinaram os crentes. Os crentes estão cabisbaixo, batendo no peito, Senhor, eu sou miserável pecador. Senhor. Agora leia comigo Hebreus capítulo 9, versículo de número 26. Olha só. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde antes da fundação do mundo. Agora, ao se cumprir os tempos, nos dias de Paulo, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Aniquilou ou não aniquilou? Ali diz que aniquilou, isto já antes de 70. Você vê que no sacrifício dele, ele aniquilou. Em 70 DC, ele concluiu, porque o templo caiu, aí a lei física que aqui ainda perdurava, aí que acabou definitivamente. Os sacerdotes, até 70, que ainda oferecia sacrifício de ignorância pelo povo, foram destituídos. Acabou. Não resta mais sacrifícios pelos pecados. Aliás, não deveriam, porque as igrejas evangélicas estão aí, os padres estão aí, 3 Pai Nosso, 2 Ave Maria. O pastor diz, você pecou? Pequei, não pode participar da Santa Ceia. O irmão tem que fazer um jejum, né? E tomar um banho de arruda, amassar os 4 dentes de alho, colocar debaixo do braço e ficar como que se tomasse aqui uma paulada, para que passe esta consciência. No dia de Santa Ceia, o pastor diz, quem está em pecado, venha. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, meu irmão, mas era um ritual de apontar pecados. No dia de Santa Ceia, o pastor perguntava, quem aqui está em pecado ou tem alguma coisa contra o seu irmão? Meu amado. Várias pessoas vinham na frente, o pastor descia, ficava lá entre os irmãos também. Me perdoa, Senhor, nós somos pós-cinza. Senhor, eu sou miserável. Senhor, eu não valho nada. Senhor, queima a minha vida. Senhor, acaba comigo todinho. Senhor, Senhor, me rebenta. Senhor, aquele chicote que Jesus entrou no templo. A irmã Josefina, sargentona do inferno, que orava assim. Senhor, aquele chicote, Senhor, é que eu não sou digna de ser chamada tua filha, me arrebenta as costas, acaba comigo, acaba com esse trem. Olha, mas isso é uma mensagem que está aqui há quase 2000 anos. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, não é agora. Estou lendo um livro histórico. Não é agora, aqui em 2021, isto é agora
nos dias de Paulo, isso foi a sua última epístola, datada mais ou menos de 64 a 67, do primeiro século da era cristã. Paulo ainda via pelo espelho, mas já entendia que o pecado já havia sido aniquilado. A transgressão, a lei de Moisés, as leis cerimoniais, escrito de dívida rasgado, removido, o que era contrário ao povo judeu. Ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, que tudo aquilo que era contrário, que constava de mandamentos e ordenança, diz que aquele escrito de dívida, a lei, ele rasgou, removeu inteiramente e encravou na cruz, no madeiro. Os pastores subiram, botaram uma escada, jogaram o alpinismo, fizeram alpinismo, e o Silver jogaram na cruz, ela amarrou, ele pendurou como a chita do Tarzan, a chita não, o próprio Tarzan, e foram lá em cima, e errou, e veio o pastor presidente, e foi de novo. Meu amado, e o que falta para as pessoas entenderem que o pecado, a transgressão da lei, o pecado é um conceito judaico. A transgressão da lei, o pecado no conceito judaico era a transgressão da lei. Diz que ele rasgou o escrito de dívida, que era contrário a eles, não a nós. Quando eu nasci, em 1965, já na plenitude da graça, a graça já totalmente estabelecida, o reino perfeito, reinando em vida, em perfeita vitória. Paulo disse, os que recebem a abundância da graça reinarão. Paulo disse, você não vai reinar agora, isso não é para vocês agora. A graça, a abundância da graça vai ser para aqueles nos séculos vindouros. Para a nossa vida. Nós olhamos para Paulo e vemos os irmãos ali debaixo de uma esperança, ainda vendo pelo espelho, ainda obscuro. Paulo disse, eu vejo ainda pelo espelho, mas o verei como sou visto. Olha, se Deus vai ver Paulo em pecado, se Deus vai ver você em pecado, não tem como. Deus não tem como ver lei em você. O pecado é a transgressão da lei. Você leu comigo 1 de João 3,4. Como que ele vai ver você debaixo da lei se a lei não existe desde 70, quando a graça foi estabelecida plenamente? Nos dias de Paulo, a graça estava em construção. Paulo disse, eu vejo por espelho, de forma obscura. Mas pós 70, ele removeu o primeiro, estabeleceu o segundo. Aí sim, aí a graça veio centrada. Aí, nem mais sacerdotes, nem lei física e a espiritual ele já havia aniquilado. Então, para entender esses meandros, a igreja tem que reformular toda a sua doutrina. Tem que tirar o apontar de dedo, o acusar, o dedo em riste. Só que a igreja evangélica jamais vai fazer isso. Este é um papel desempenhado por nós. Somos nós que temos que dizer às pessoas, o pecado não existe. Vocês não estão debaixo de condenação. A justiça do Pai já foi feita. Vocês, por conta daquele grande evento da manifestação do juízo, todos vocês estão reinando em vida e em perfeita vitória. Estamos no reino de Cristo, estamos perfeitos. Você não pode se ver como pecador, porque ele não existe. O pecado, a transgressão da lei, não existe mais. Paulo explicou isso em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 6. Preste bastante atenção. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Por quê? Tinha que estar ali servilmente debaixo da lei. Então, o corpo, aquela estrutura do pecado, da transgressão da lei,
foi destruído ou não foi destruído? Claro que foi. Versículo de número 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Segura isso aqui. Então você tem que ler esta frase aqui dentro do seu contexto. Paulo e os irmãos estão vendo por espelho. Está ainda na esperança. Paulo e os irmãos estão antes de 70. Estão no estado intermediário. Paulo está depois da cruz, sem o véu de Moisés. Paulo está antes do ano 70, com o espelho, vendo de forma obscura. Viveremos. Nós que estamos sem o véu de Moisés e sem o espelho de Paulo, já vivemos com ele. Então ele diz, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos. Estava ainda vendo de forma obscura. Versículo de número 9. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Versículo de número 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, para a lei. Mas quanto a viver, vive para Deus. Preste atenção no 11. Assim também vós. Disse Paulo à igreja de Roma, aos irmãos em Roma. Assim também vós, considerai-vos pecadores. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. O que é que a igreja faz? O inverso. A metamorfose é o inverso. A igreja se vê viva para o pecado, consequentemente morta diante de Deus. Paulo disse isso com um espelho, meu irmão. Você vê a loucura da igreja. Você vê o desafio. Olha só. A pregação de Paulo era para tirar o véu de Moisés. A nossa pregação é para tirar o espelho dos crentes que Paulo tinha quando vivia nos seus dias 70. Então, tenho pregado os dois véus da Bíblia. O véu segundo é metafórico para o espelho que Paulo via. Então, com a pregação de Paulo, hoje no ano 2021, eu tiro o véu do sistema. E com o Espírito do Pai no meu espírito, que eu estou debaixo do ministério do Espírito, na plenitude perfeita da graça, eu tiro o espelho de Paulo para que as pessoas entendam que a plenitude do que se vive na graça de Deus é algo extremamente forte, porque agora ele imprimiu na minha mente, no meu coração, as suas leis, não apenas mais em páginas amareladas. Então ele diz, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Que pecado era esse? A transgressão da lei. E Paulo, então, vira o canhão. Depois, então, entre os gentios e alguns irmãos lá que eram judeus convertidos da diáspora, Paulo está pregando ali em Roma, ora ele está na Macedônia, na bacia do Mediterrâneo, Paulo está pregando com alguns prosélitos, sendo ele mesmo um deles, porque Paulo era judeu, né? Paulo fez questão de dizer isso na sua carta em Filipenses, né? Disse também numa atitude autobiográfica aos Gálatas, dizendo que na sua idade ninguém avantajava, né? Sendo ele fariseu, fiel perseguidor da lei, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim. Então Paulo vem agora aqui, depois de explicar
que aqueles irmãos que viveram debaixo da transgressão da lei, e muitos dali são da diáspora, da bacia do Mediterrâneo, estão ali envolvidos com a sua pregação, apesar de que o alvo de Paulo não eram apenas os judeus prosélitos, porque sobre esse havia o apostolado de Pedro, de Tiago e João. Paulo vira agora no versículo 12 o seu canhão da graça de Deus e olha o que diz, olha aí. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então agora, depois de explicar que aqueles irmãos que estavam da diáspora, aqueles irmãos que viveram a lei, aqueles irmãos que passaram pela transição, que entenderam que agora a lei eles estavam mortos para aquela lei, depois de entender que o sacrifício de Yahshua aniquilou o pecado, Paulo volve então para uma outra atmosfera, trazendo aqueles irmãos para uma percepção e entendendo que a transgressão da lei, o pecado no conceito judaico, foi aniquilado. Sem pecado, sem lei, sem pecado. Mas, dentro do paganismo cultural, que influenciava ali Diana dos Efésios, que influenciava o paganismo cultural de Roma com as suas bestas ali, que eram os imperadores, que o paganismo ali de Apolo, da Grécia, de Dionísio, que influenciava ali, havia agora uma percepção de que errar o alvo, nesse contexto ali, não era mais a transgressão da lei, porque esta tinha acabado, mas havia o pecado da carne. E Paulo diz, não reine, portanto, o pecado, as obras da carne no vosso corpo mortal, de maneira que vocês não obedeçais às suas paixões. Foi o que ele explicou em Gálatas, no capítulo 5, dando continuidade, que havia essa percepção de ter diferença. A transgressão da lei, o pecado, e errar o alvo, que eram as obras da carne. Ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas. Então agora você entende que a transgressão da lei foi o sacrifício feito pelo Yahshua. E as obras da carne, eu tenho que dominá-la pelo meu espírito perfeito. Paulo disse, fazei morrer a vossa natureza terrena. Então, este pecado, obra da carne, sou eu, com meu espírito bem alimentado, ajustado, perfeito, é que tenho que dizer à minha carne, fica aqui, esmurro meu corpo, não vou fazer isso, não posso. E a transgressão da lei, Yahshua, nos dias de sua carne, no seu sacrifício perfeito, pois fim. Então ele não te vê em pecado, porque ele não pode te ver carne. Se Deus te vê carne, meu amado, você não dá um passo. Se Deus olhar para você e imputar em você a tua natureza humana, meu amado, nem beijar na boca você beija. Nem fazer as suas necessidades fisiológicas você fará, porque Deus não vai ficar olhando você no banheiro, tomando banho, namorando, beijando a sua esposa. Deus não te vê debaixo da transgressão da lei e Deus não te vê segundo a carne. Deus te vê o espírito perfeito. As obras da carne, quem vê sou eu, o outro irmão. E Paulo disse, olha, não reconhece o teu irmão segundo a carne. Basta a ele a cada dia o seu próprio mal e a própria correção dos seus atos. Então ele diz, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, olha aí, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a palavra herdarão está no futuro. Eles não estavam herdando ainda, estavam debaixo de uma esperança. Nós não. Esperança que se vê não é esperança.
ela já foi concretizada, mas a igreja mistura a transgressão da lei com as obras da carne. E quando você usa as epístolas de Paulo, mesmo debaixo do espelho, para dizer que Deus não nos vê em pecado, eles apresentam então como não tem pecado se o irmão fumou ontem, como não tem pecado se o irmão bebeu cachaça. Não, isto não é pecado, isto é errar o alvo, isto é uma obra da carne, e que quem comete essas coisas não vive o reino. Qual é o reino? O reino que nós já estamos. Então, o reino é gozo, é paz e é alegria. E você acha que um cara que bebe, que bate, que acaba com a família, está vivendo o reino? Deus não te vê em pecado, nem de A a Z, Deus não te vê. Deus te vê o espírito perfeito. Deus te vê no seu estado original. Você sabe qual é o seu estado original? O seu estado original é o espírito perfeito. A sua origem é do Pai, tu é filho da luz, pertence a Ele, está aqui nesta terra andando por meio de um veículo chamado natureza humana, cumprindo um protocolo, um propósito estabelecido por Ele. No tempo, no time dele, essa carne que você vê, isto desce ao pó, o espírito retorna. Esse espírito aqui é que ele vê. Ele vê o espírito perfeito. Ele vê a obra perfeita. Ele vê o teu espírito no reino. Ele vê o teu espírito conduzido em triunfo. Ele vê o teu espírito alimentado. Ele não pode de forma alguma se separar desse espírito. Isto aqui está amarrado, entrelaçado, isto está radicado, isto está preso. Aquele que se une a Yahweh é um espírito. Na verdade, sempre foi dele. Foi isso o que Paulo tentou dizer aos hebreus antes da graça ser estabelecida. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arroladas nos céus. Veja, olha, a infinita, a igreja é infinita. A igreja, ela está arrolada nos céus. Isto não tem nada a ver com pós-cruz, pós-70. Isto é eterna. A igreja dos primogênitos arrelada nos céus e a Deus, o juiz de todos, estavam antes de 70, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É assim que Deus lhe vê. Deus não olha para você e vê o olho azul, preto, branco, loiro ou moreno. O anjo não está lá em cima e diz: nossa, Criador, o que foi? Rapaz, mas olha o olho daquele menino e Deus. Ih, rapaz, não parece com o olho do pai dele não, cara. Tem que mandar fazer um DNA nesse menino aí. Não, Deus, mas é filho dele. Não, eu tô vendo. Olha lá o olho dele. Não é meio vesguinho? Eu acho que é, hein? Ó. Deus não olha assim. Deus te vê o espírito dos justos aperfeiçoados. Deus te vê perfeito. Porque Deus, Espírito, está olhando para o teu espírito. Não é por causa disso que não há responsabilidade sobre o teu corpo, sobre você. Paulo disse: não reine, portanto, por causa disso, desse conhecimento, porque o pecado, transgressão da lei, foi aniquilado. E a obra da carne não pode reinar no teu corpo mortal, de maneira que você obedeça às suas paixões. O pecado está aqui reinando, mas eu não obedeço às paixões. O meu espírito, com o temor do Criador, bem alimentado e ajustado, diz o seguinte: carne, isto não pode. Isto aqui, pode. Beijar a mulher, pode. Beijar a mulher, a minha mulher, pode. E beijar a mulher do outro? Beijar a mulher do outro dá problema de focinho. Problema de focinho, não pode. Entendeu? O sistema religioso precisa entender essa divisão. Deus não te vê em pecado. A igreja dos primogênitos
arrolado nos céus. E a Deus, que não é mais juiz. Tenho explicado sempre. Paulo está com um espelho. Algumas frases está ainda antes de 70 de forma obscura. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Descanse nisto. Tenha domínio com teu espírito bem alimentado pela graça de Deus. Tenha domínio sobre essa estrutura chamada natureza humana, sobre este veículo que conduz esse espírito perfeito. Viva, reine em vida, se possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Foste chamado a reinar em vida e viver em perfeita vitória. Amanhã, 5h20, eu estou de volta, aguardo vocês. Melhor noite, graça e paz.